Olá, meus prezados amigos internautas. Mais uma vez venho até vocês para compartilhar mais um estudo da série A Idade do Homem na Terra. Eu sou o professor e pastor Eliezer Guedes e espero poder compartilhar esse estudo que eu julgo ser de grande relevância para os estudantes da Palavra de Deus. Então, neste momento, eu peço que você já se inscreva no nosso canal para que possa receber os nossos estudos em primeira mão. E ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo. Essa série de estudo ela está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, bem como no livro A Queda de Satanás. Esses livros eles podem ser adquiridos por meio do site elieverguedes.com.br ou através do WhatsApp 61 98385 2289. Sendo assim, segue o nosso nono estudo, o terceiro dia da criação. Nesse estudo de hoje, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é o que aconteceu no terceiro dia da criação. A gente viu no estudo anterior que Deus fez a separação entre águas e a terra seca. Ordenar, né? Deus ordenou que a terra produzisse ervas, plantas, árvores e seus frutos. Então, nesse tempo, a terra ainda era composta por um único continente chamado Pangeia. Conforme a gente vai vendo, alguns geólogos defendem a ideia de que lá num futuro bem remoto havia um único continente. Então, eles defendem a teoria de que a Terra sofreu um cataclismo causado por um grande asteroide, segundo essa teoria, e que deu origem às placas tectônicas, e essa, por sua vez, foi a razão de a Terra ter sido dividida em duas partes, que foi ao norte a Laurásia e ao sul a Gondwana. Então, dessa forma, a Terra começou a ir se expandindo e foi mudando o seu aspecto até que ela chegou na terceira fase. E nessa terceira fase, os continentes foram se desmembrando e formando ainda outros continentes. Então, isso é relatado como tendo ocorrido há milhões de anos. Porém, quando a gente abre a nossa Bíblia, a Bíblia ela nos dá uma ideia do que pode ter ocorrido, né, para que hoje a gente chegasse a ter a Terra toda dividida em continentes. Então, isso é relatado como se tivesse acontecido há muito tempo. Mas, como a gente pode ver, no terceiro dia, a Terra tinha um formato onde ela tinha apenas um grande continente, né? Mas, quando a gente olha os mapas geográficos, a gente vê que hoje os continentes eles estão bem distantes uns dos outros. Em 1620, o cientista Francis começou a lançar a ideia do perfeito encaixe entre as costas dos continentes, formulando a hipótese da união desses continentes no passado, o que chamou a teoria da deriva continental. Somente no século XX, em 1915, a partir das expedições realizadas pelo cientista Alfred Wegener na Groenlândia, essa teoria ganhou mais força devido às evidências encontradas, ao que chamou de Pangeia, o supercontinente. No ano de 1620, essa teoria pode ser comprovada por meio de pesquisas oceanográficas, que mostraram grandes evidências de que, com a separação do supercontinente em outros continentes, agora nós temos todas essas divisões que vemos hoje. Então, quais as evidências que a gente pode provar de que, em um passado distante, a Terra era um só continente e depois ela ficou dividida? Primeira, as formações rochosas de um lado era idêntica ao outro lado, do lado oposto, como a gente pode ver nessa imagem. Então, as formações, a gente vê que elas se encaixam uma na outra. Uma outra ideia que a gente pode ver
é a similaridade entre as bordas. Como a gente pode ver nessa animação aí, você vê que um continente encaixa certinho com o outro. Daí, chegar à conclusão de que um dia a Terra ela já foi um grande continente. Uma outra evidência que a gente vê é que as cadeias de montanhas elas iniciam de um continente e parece continuar do outro lado, como a gente pode ver nessa imagem aí, aonde montanhas de um continente parece que ela continua lá do outro lado e no meio há um grande oceano. Outro Outra evidência que a gente pode ver aí é que há vestígios de fósseis de algumas espécies de dinossauros aquáticos que habitaram em regiões comuns nos dois lados. Então, foram encontrados fósseis de dinossauros de um lado e foram encontrados fósseis de dinossauro do outro lado, o que nos leva a crer que enquanto a Terra ela era unida, os animais habitavam em conjunto. Depois que separou, aí uns ficaram do lado, outros ficaram do outro lado. Outra coisa que a gente vai ver é que os animais não tinham condição de passar de um lado para o outro, haja vista que não havia como eles nadarem por tão grande distância. Isso é a prova de que um dia esses continentes eles já foram unidos, mas eles acabaram ficando divididos e ao longo dos anos foram se dividindo, dividindo, até que nós chegamos nos dias atuais. A gente vai ver também que vestígios de alguns seres vivos foram encontrados em ambos os lados, né? Cuja variabilidade não permitia nadar para até o outro lado. Uma outra coisa que a gente vai ver também é a similaridade na distribuição de fósseis de plantas e samambaias vestidas na África e no Brasil e também na Austrália. Então, em outros lugares. Isso traz evidência de que em um passado já foi dividido. Mas, quando a gente olha o mapa do continente africano e o sul-americano, a gente vê que eles se encaixam perfeitamente. E a sua simetria nos limites geográficos coincide uns com os outros. Dessa forma, os cientistas explicam que essa terra já foi unida, conforme a gente pode ler lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10, que nos diz o seguinte: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E ao que chamou Deus de a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. Então, de acordo com essas informações, a gente pode ver que a Terra já foi unida, mas aconteceu um grande abalo na Terra. Então, aquele grande continente sofreu essa ruptura e ficou dividido em outros continentes. E esses se afastaram uns dos outros, e ainda continuam se afastando até os dias atuais. Quando a gente lê lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18, a Bíblia nos traz a seguinte pista. Olha o que Jesus fala. Jesus nos traz essa informação. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ó, a primeira pista é que Satanás, que um dia foi um querubim de Deus, ele foi expulso daqui, teve que ser levado à presença de Deus, e de lá ele foi expulso da terra no céu. E por isso a terra começou agora a sofrer um grande abalo. Vamos ver uma outra informação? Então, diante dessa informação, nós podemos começar a ver que a queda de Satanás foi algo tão tremendo que abalou a estrutura da Terra, a ponto de fazê-la tremer. Daí a gente chegar à conclusão de que o que ocorreu não foi o choque de um meteoro com a Terra, mas sim a queda do nosso maior inimigo. Vamos ver o que diz as seguintes referências. Quando a gente lê em Ezequiel, capítulo 26, versículo 15,
a Bíblia nos diz o seguinte: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda? Ó, já temos uma primeira pista de que as ilhas, de que a terra ela sofreu, né, um abalo por causa da queda de Satanás. Uma outra referência, lá em Ezequiel capítulo 26, versículo 18, nos diz o seguinte: agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Mais uma pista. Depois, quando a gente lê lá em Ezequiel 31:16, vem nos dando a seguinte informação: ao som da sua queda, fiz tremer as nações quando fiz descer ao inferno, como os que descem à cova. Então, mais uma informação de que a queda de Satanás foi algo tão catastrófico que a própria terra ela sofreu este abalo. E quando a gente lê lá também em Jeremias 49:21, diz: a terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu barulho, até o Mar Vermelho se ouviu o som. Ó, mais uma informação que a gente pode concluir daí. Quando a gente lê lá em Ezequiel 31:15, a Bíblia nos diz o seguinte: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem à cova. Então, nessas próximas figuras que a gente vai ver aqui, a gente vai ver que como poderia ser a Terra, como a gente mostrou aí, a Pangeia, e como a Terra ficou depois com a queda de Satanás, agora dividida em vários continentes. Nesse estudo de hoje, a gente viu que toda, toda a Terra ela seguia conforme Deus havia planejado. Porém, em um momento da história em que eu posso conjecturar com vocês que não esse evento da separação não foi no terceiro dia. Por quê? Porque no terceiro dia Deus formou a terra seca do meio dos mares. A gente vai ver que no quarto dia foi criado, apareceu o sol e a lua. No quinto dia, Deus criou os peixes, né, os seres aquáticos e os seres alados, e somente no sexto dia é que Deus criou os animais. Então, somente a partir do sexto dia, antes da criação do mundo, foi que ocorreu esse grande abalo em que a Terra ficou dividida. Agora, no sexto dia, a gente já tinha alguns animais aqui, tipo os dinossauros. Porém, a gente só vai falar acerca disso quando chegar no estudo do sexto dia. E eu espero que você aguarde o próximo estudo ansiosamente para que a gente possa mostrar para você como que ficou a Terra. Aí a gente pode ver nessa imagem aí que hoje a Terra está dividida em continentes. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e espero você no próximo estudo.